Hello, energies! Como vocês estão? Gente, o Glow Up está na moda, não é de hoje, e vocês já sabem disso. Mas esse Glow Up nada mais é do que uma reinvenção de si mesmo, como uma transformação da pessoa que você é hoje para a pessoa que você deseja ser, né? Então é aquele entendimento, o conhecimento de quem eu sou hoje, o que não está bom na nossa vida, porque tudo que acontece na nossa vida hoje é um espelho daquilo que a gente foi no passado, né? Das nossas plantações no passado, digamos assim. Então a gente plantou e aí no dia seguinte a gente colhe. Então, se algo não tá legal na sua vida e você quer mudar, você precisa se reinventar de alguma maneira. Então, isso é o glow up, né? E é assim que a gente faz as transformações que a gente deseja para 2024. A gente pode começar a plantar coisas novas para colher. Talvez você colha no mesmo dia, talvez você vai colher amanhã, sei lá, daqui a um mês, né? Tudo depende, é muito relativo, tudo depende do que é, de como você está fazendo e algo muito importante, de como está a sua mentalidade, do que você pensa sobre aquilo que você faz. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje e vamos falar sobre o ponto da autenticidade. A autenticidade é o que? É o que existe dentro de você e como você expõe para o mundo. Então, vamos ter um assunto bem interessante aqui, bem profundo também. Se você gosta desse tipo de assunto, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Você sabe o quanto é importante se inscrever aqui no canal para me ajudar a trazer mais vídeos como esse, para que mais pessoas possam acessar esse tipo de conhecimento também. Então já curte, já se inscreve, envia para alguma amiga que você acha que vai ser útil esse vídeo também. E é isso. Vamos começar! Sejam muito bem-vindos! Bom, aqui é um espaço para a gente falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre crescimento da nossa mentalidade, né? Eu criei o My Energy Cast, por que tem esse nome? Eu acredito muito em energia e eu acredito sim que tudo é feito de energia. Eu gosto muito de estudar física quântica, de entender sobre esse outro lado, né? Pra gente conseguir enxergar a vida de uma outra maneira, talvez uma maneira onde a gente encontre maiores possibilidades para mudar aquilo que a gente quer, sem nos apegarmos ao que a gente tem ou ao que a gente é no hoje. Então, eu gosto muito de pensar que as possibilidades, elas estão aí pra gente, porém, eu compreendo que a gente precisa ter algumas ações, fazer a mudança acontecer internamente para que a gente realmente chegue no objetivo que a gente deseja, no sonho que a gente tanto sonha aí, né? Eu sou uma pessoa, sou até considerada assim como uma pessoa muito sonhadora, mas eu realmente acredito que a gente pode realizar os nossos maiores desejos. Basta a gente querer ir atrás e fazer acontecer. Inclusive, falando sobre isso, falando sobre sonhos, né? É uma coisa que muitas vezes você não vai ser orientado, porque a maioria das pessoas não sabem como realizar sonhos, como você vai chegar ao seu objetivo. Então, pode ser que você seja muito desencorajada ao longo da sua vida. Porque as pessoas que estão ao seu redor também não realizaram os sonhos delas, também não chegaram num objetivo específico que elas sempre quiseram, talvez, né? Então, assim, desde pequena eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso. Já briguei muito por conta disso também, né? Já me senti, inclusive, muito criticada por acharem que eu sou muito sonhadora, né? Mas eu compreendo também hoje essa outra visão, né, de que as pessoas que vieram antes de nós, elas também não sabiam, elas também não sabem, né, como chegar num objetivo, como chegar lá. E é por isso que eu gosto tanto da física quântica, para mostrar todos os caminhos de possibilidades que a gente tem.
Então, para vocês me conhecerem um pouquinho mais, eu me chamo Júlia Druziani, eu trabalho com comunicação e desenvolvimento pessoal. E esse podcast, ele é feito para que você saiba se priorizar mais e para que você comece também a realizar os seus maiores desejos. Então, o propósito desse podcast é desenvolver a sua mentalidade e tudo o que você precisa para se priorizar e ter aquela vida que você tanto deseja ter. Beleza, então vamos direto ao ponto, sem muita enrolação por aqui, né? Pra gente falar logo sobre a autenticidade. Gente, autenticidade, né? É um termo aí que a gente pode imaginar diversas coisas sobre o que é ser uma pessoa autêntica. E muitas pessoas se enganam sobre o que é ser uma pessoa autêntica. A maioria acha que ser autêntica é fazer aquilo que dá na cabeça, ou é fazer exatamente aquilo que tem dentro de si e pronto, e vai jogando, vai fazendo, vai falando, fala o que pensa, fala o que tem vontade. E a autenticidade, ela não funciona desse jeito. Até porque você começa a chegar num nível que, se você age assim, você chega num nível que você deixa de ter as pessoas mais queridas por perto. Por quê? Porque se você falar tudo que você pensa, tudo que você quer, age da maneira que você quer agir, sem pensar nos outros, sem ter empatia, vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a se afastar de você. Porque nem sempre você vai estar sendo legal, né, com os outros, nem sempre você vai estar se colocando ali um pouquinho no lugar dos outros. Eu acredito que é muito difícil a gente se colocar literalmente no lugar dos outros. A gente pode, sim, acabar magoando as pessoas sem querer, né, sem ter a intenção. Mas o problema está quando a gente não quer saber disso, quando a gente realmente não tá nem aí, não tá ligando para isso. Então, é importante entender que a autenticidade não tem nada a ver com isso, com você falar o que te dá na cabeça. A autenticidade, ela tem muito a ver com o que há dentro de você, com a conexão com a sua essência e também com a maneira que você age com os outros. É sobre como a gente revela os nossos valores e virtudes para as outras pessoas. E vocês podem perceber que quando alguém fala, ai, fulano é uma pessoa autêntica, muitas vezes, no fundo, está conectado com a essência da tal pessoa. Não só por ele ser uma pessoa forte, uma pessoa intensa, né? Às vezes é uma pessoa calma, às vezes é uma pessoa mais zen, mas essa é a maior força dela. Essa é a autenticidade dela, é o que está conectado com a essência dela. Então, não necessariamente tem uma regra como ser autêntico. Seja dessa maneira, tenha essas características, tenha essas habilidades. Não é só isso, não é uma coisa única, entendeu? Você é muito sobre autoconhecimento, sobre você se entender e saber quem é você para você agir de acordo. Bom, a autenticidade foi muito estudada pela doutora Tucker. E ela traz 3 pontos sobre a autenticidade muito interessantes, que é o que a gente mais briga dentro da gente na hora de desenvolver a nossa autenticidade. São eles: o que eu deveria ser, o eu ideal e o eu real. Então, vocês conseguem perceber que está muito ligado àquelas vozes que a gente tem na nossa cabeça e que a gente não sabe como agir, por onde ir. Então, vamos supor que você tem 3 caminhos a seguir e você simplesmente não sabe qual caminho seguir porque você não consegue chegar num consenso, você não consegue chegar num equilíbrio de você mesmo, né? Você com você mesmo, para poder tomar as decisões, para poder entrar em contato com quem você é, como você quer expor os seus valores para o mundo, e aí você fica naquele impasse. É uma coisa muito comum de acontecer, principalmente quando a gente é mais novo, né? Tá ali na adolescência, tentando se encaixar nos lugares, tentando se encaixar nos grupos, ao invés de se conectar com você mesmo, você tá sempre tentando se encaixar em algum lugar, em algumas regras criadas por grupinhos. E como vocês sabem, a base do meu trabalho é a autocompaixão.
Então, não é sobre nós eliminarmos essas vozes, não é sobre a gente eliminar essas 3 vozes, tudo isso faz parte da gente, mas sim sobre a gente entender um pouquinho melhor sobre cada voz. É sobre sermos gentis com nós mesmos. Então, o que o eu ideal trabalha? O eu ideal trabalha aquilo que nós gostaríamos de ser, né? Como eu deveria ser, como eu deveria agir. Esse é o meu eu ideal. E nem sempre o seu eu ideal está errado. É sempre importante você dar uma pesquisada aí em qual é o seu eu ideal para realmente você começar a entender como você vai agir para que esse eu ideal aconteça. Então, o eu deveria nem sempre está errado. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Ah, eu deveria ter feito de tal forma. Até mesmo se criticando. Quando você está se criticando, você já está num campo da qual você começa a baixar a sua energia. E aí, ao invés de você expandir e começar a ter mais conhecimento sobre si mesma, você começa a se diminuir e entrar naquele processo até mesmo depressivo, né? Então, o eu deveria, ele vem para a gente entender que a gente pode estar sempre se modificando, para entender que a gente pode sim estar melhorando. Mas, ao mesmo tempo que você está melhorando, que você está subindo ali a sua escadinha, você não precisa também ficar se criticando. Você não precisa de maneira alguma se criticar. Ah, eu deveria assim, por que eu errei, por que eu fiz isso, e começar a entrar nessa nuvem. A ideia não é entrar nessa nuvem, tá? A ideia é continuar subindo o seu degrau. O eu real, ele já vem pra gente entender que mesmo quando a gente tá, sei lá, vivendo num caos, vivendo em algum conflito, a gente consegue voltar, sabe? Se aterrar, colocar os pés no chão e perceber. É isso que está acontecendo. É simplesmente compreender ali o estado de presença, você voltar para a realidade. É isso que está acontecendo, é assim que eu estou agindo, é assim que eu agi, né? Então, perceber o que está acontecendo ali no momento presente, como você age, reage nas situações. E para o eu ideal, ela sugere uma prática que é no meu melhor eu sou. Então, é sobre você entender quem você pode ser no seu melhor, né? Não é sobre você se comparar com uma outra pessoa, não é sobre você olhar para o lado e falar assim, fulano está agindo assim, está bem melhor que eu, vou tentar agir igual ela. Talvez você não tenha nenhuma característica que seja similar à da outra pessoa. E você com certeza não teve a mesma vida, você com certeza não teve a mesma história que ela para agir igual, entende? Você precisa focar em você, focar sempre no seu coração, o que há dentro de você. Então no meu melhor, como eu posso agir? Respeitar o seu processo. Esse é o seu eu ideal. É quando você respeita o seu processo, entende que o seu melhor hoje é este. E aí a gente pode até se fazer algumas perguntas para a gente entrar mais em contato ainda com a nossa essência e trabalhar o nosso eu ideal. Peguei aqui as perguntinhas para a gente fazer. Quando você se sente mais viva, né? Ou seja, quando vem aquela energia de alegria, quando você se sente bem com você mesma, esse é o seu eu melhor, né? É o seu eu ideal. Quando você sente que está fazendo algo realmente significativo, que quando algo pode não ser significativo para outras pessoas, e tudo bem, não precisa ser significativo para outras pessoas, mas precisa ser significativo para você, precisa fazer sentido para você. Uma outra pergunta muito legal é: o que você amava fazer quando você era mais novo, né? Quando você era mais nova, no início da sua vida? Porque quando a gente tá no início da nossa vida, a gente tende a ser muito natural, né? Não existe o julgamento, não existe aquelas críticas internas de tá certo, tá errado, isso não faz sentido você brincar dessa maneira, né? Você é uma criança, né? E a criança, ela é ingênua, ela tem
naturalidade de ser quem ela é, de trazer a personalidade dela. Então é legal você se perguntar o que você gostava de fazer quando você era uma criança, né? O que você gostava de fazer no início da sua vida. Eu, por exemplo, eu gosto muito dessa pergunta porque, por exemplo, eu mesma, quando eu era mais novinha, criança mesmo, eu gostava muito de brincar, de ser atriz, e eu nem sabia da existência dessa profissão. Então eu gostava muito de cantar, de anotar músicas, de escrever música, de criar músicas. Eu criava muita música toda noite, aí ficava madrugada lá criando músicas infantis, né, claro, mas eu ficava criando essas músicas, eu gostava de treinar as músicas, né, tanto que eu cheguei a fazer aulas de canto e tudo mais, fiz por um bom tempo, inclusive, até. E eu brincava muito de atuar. Eu escrevia, eu pegava os filmes da Mary-Kate da Ashley Olsen, tipo O Passaporte para Paris, não sei se vocês já assistiram, eu amava os filmes delas, né? E aí eu pegava alguma cena do filme e escrevia, uma cena que tava só elas duas, e eu escrevia a cena inteirinha da fala de uma e da fala da outra. E depois obrigava a minha irmã a interpretar comigo. Só que assim, ela não gostava disso, então ela só pegava o papel e ficava lendo ali, tipo, ai, tá bom, que saco. E ficava só lendo. E eu já queria fazer a maior cena, assim, querendo ser a personagem lá da qual eu tava interpretando, né? Gostava de pegar vestidos da minha mãe pra fazer uma cena, fazer um negócio. Só que eu nem sabia que existia essa profissão, né? Então, é algo que eu falar nas câmeras, ser comunicativa, é algo que eu gosto muito de ser, é algo que eu gosto muito de fazer. Então, pra mim, é algo que está de fato conectado com a minha essência. Pra mim, isso tem muito a ver com o meu eu autêntica, né? Com eu ser autêntica. E o legal de você ser verdadeira com você mesma é que você se alinha com quem você é e você atrai pessoas semelhantes a isso. Você atrai pessoas que estão na mesma sintonia. Sabe quando você tá em certos grupos, determinados lugares, que você fala assim, meu, isso não tem nada a ver comigo, por que eu tô aqui? Né? Como foi que eu magnetizei isso na minha vida? A gente magnetiza porque, de alguma forma, a gente não tá totalmente alinhado com quem a gente é, com quem a gente quer. E, para isso, é preciso, sim, cortar certas coisas da nossa vida, né? Para toda escolha, existe uma renúncia. E essa é uma parte muito mais delicada para se desenvolver, né? Eu não vou me prolongar nesse ponto, mas deu para entender que a gente às vezes vai precisar renunciar a algumas coisas para poder se alinhar e estar realmente conectada com a nossa essência, com quem a gente é, com os nossos valores. E aí, sem expor isso para o mundo, né? Então, a gente vai começar a magnetizar exatamente aquilo que faz sentido pra gente. E você ser autêntica pode sim ter um custo. Mas eu digo que assim, esse custo sempre vale a pena, sabe? Porém, como eu falei no início, respeite o seu processo, né? Então, assim, vai no seu tempo, decida, vai tomando decisões para que as coisas comecem a mudar para você, para que você consiga ser uma pessoa mais autêntica, expor aquilo que você verdadeiramente é, porque você vai acabar perdendo algumas coisas, você vai perder pessoas, alguns relacionamentos seus podem mudar nesse meio tempo, porque você vai estar começando a agir de uma forma um pouquinho diferente. E lembra, a autenticidade nunca é simplesmente agir da maneira que você bem entende, da maneira que você bem quer. Porque se você estiver, por exemplo, sendo grossa com uma outra pessoa, já é uma qualidade diferente. É isso que você quer expor para o mundo? É com isso que você quer se alinhar? É isso que você quer atrair para você? Então lembra, né, do eu real, do eu deveria e do eu ideal. É sempre legal a gente conseguir equilibrar essas três bases, esses três pontos, para que a gente se torne aquilo que a gente realmente gostaria de se tornar. Então lembra que você pode sim fazer as transformações que você deseja. Esse é um compromisso seu com você mesma. Não é um compromisso que você precisa sair falando por aí.
sabe? Ah, agora eu vou agir assim, viu, gente? Deixa eu avisar vocês, eu já quero deixar vocês prontos para receber uma nova eu. Não é isso. É um compromisso seu, é algo íntimo. Então é algo que você vai vendo a mudança acontecer dia após dia, fazendo as mudanças que você deseja dia após dia, tá? Então falando os seus sims, falando os seus nãos, tomando atitudes diferentes do que você vinha tomando. É assim que você faz a transformação acontecer. E se você precisa de ajuda com essa transformação, eu tenho uma mentoria super completa para a gente trabalhar a sua autenticidade, para você conseguir organizar a sua rotina também da maneira que faz mais sentido para você, porque de novo, não tem uma única regra. Não dá para sustentar a rotina do outro na sua vida, né? Tudo precisa ser sustentável. Para isso, é preciso olhar para dentro. Então, eu te ajudo com isso. Eu já tenho ajudado algumas mulheres e é muito legal ver a mudança delas, como por exemplo, dificuldade de ter disciplina para ir na academia e elas conseguirem não só ir na academia, mas como também manter essa disciplina, fazer isso acontecer dia após dia. Dificuldade de organizar uma rotina quando você tem uma recém-nascida, né? Que horas você vai para academia? Como você vai preparar a comidinha? Quando você vai fazer o seu trabalho? Como você vai organizar tudo isso? E o resultado foi incrível, foi excelente também. De novo, tudo tem que ser sustentável. E até mesmo mudanças que você vai fazendo, como, será que eu quero continuar nesse trabalho? O que eu quero para minha vida? Por que as coisas não estão dando certo? Aonde eu estou errando? A gente vai entender tudo isso. A gente trabalha com as principais áreas da vida para que você consiga prosperar e modificar aí o que você deseja modificar, tá bom? Entre em contato com a sua essência. Esse é o melhor presente que você pode dar para você mesma. E não se preocupe com as críticas dos outros, não se preocupe com a opinião que as pessoas terão sobre você. É sobre o seu desenvolvimento pessoal, não sobre o desenvolvimento dos outros. Quando os outros te criticam, você não pode comprar as ideias de crítica. Isso começa a te travar, começa a fazer com que você levante várias barreiras nas áreas da sua vida. Isso não faz bem para ninguém. Então, foque em você e bom 2024, né? Estamos ainda aí em janeiro fazendo tudo acontecer e vamos se manter assim até dezembro. Eu vou ficar muito feliz se vocês continuarem aqui comigo, então já se inscreva e comenta aqui embaixo o que mais você gostaria de saber sobre esse tema, autenticidade, desenvolvimento pessoal, né? Sobre se conectar com a sua essência, deixar as coisas fluírem na sua vida. Então, aí, para quem não sabe, eu acabei de finalizar a minha segunda pós-graduação. Eu estudei psicologia positiva, mindfulness e neurociência nessa pós-graduação, foi bem incrível. Eu também sou terapeuta de Barjaxes, terapia floral de Saint-Germain, então eu tô sempre buscando mais informações e melhores informações pra gente se trabalhar, pra gente construir um eu melhor e chegar aí cada vez mais perto do nosso eu ideal. Então, um beijo e até o próximo My Energy Cast.